Por que será que algumas empresas dão aquele salto espetacular, sabe? E enquanto isso, a maioria continua sendo apenas boa. Hoje, a gente vai desvendar os segredos que separam as organizações que são ótimas daquelas que são simplesmente boas. E tudo isso com base numa pesquisa, olha, monumental sobre o assunto. E aqui já começa a grande armadilha. A maioria das empresas, e vamos ser sinceros, até a maioria das pessoas se acomoda no bom. É confortável, né? É seguro. Só que esse conforto é o maior obstáculo para alcançar a verdadeira excelência. Essa foi exatamente a pergunta que um estudo super rigoroso tentou responder. E o que eles descobriram foi surpreendente. Desafiou praticamente tudo o que se pensava sobre o que é necessário para construir uma empresa de elite. A nossa jornada vai passar por 5 etapas. Primeiro, vamos entender o problema central, o tal do inimigo do ótimo. Depois, vamos falar de pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado e ação disciplinada. E por fim, a gente vê o resultado de tudo isso, que é o incrível efeito volante. Vamos então para o primeiro ponto. A grande armadilha da mediocridade é o conforto. Sabe, ser bom é aceitável, não causa crise, não força ninguém a pensar muito fundo, e é justamente por isso que a maioria das organizações nunca vai atrás da grandeza. Mas a pesquisa provou que esse salto é impossível. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o momento exato da virada. As empresas que foram estudadas seguiram ali na média do mercado por anos e, de repente, bum, dispararam, deixando os concorrentes comendo poeira. A grande questão é como elas conseguiram fazer isso. E a primeira resposta já foi uma surpresa e tanto. Antes de sequer pensar em estratégia, em produto ou no mercado, as empresas que se tornaram excelentes focaram em uma única coisa: ter as pessoas certas a bordo. E no comando de cada uma dessas transformações, os pesquisadores encontraram um tipo muito, mas muito particular de líder. Um tipo que eles batizaram de líder nível 5. Esses líderes eram um verdadeiro paradoxo. Pessoalmente, eram super humildes, mas profissionalmente eram absolutamente destemidos. O oposto completo daquele arquétipo de CEO celebridade, sabe? Toda a ambição deles era direcionada para a instituição, não para eles mesmos. A lógica era simples e essa analogia do ônibus é perfeita. Com as pessoas certas no time, a motivação e o alinhamento fluem com muito mais facilidade. Só depois, bem depois de montar a equipe dos sonhos, é que eles se preocupavam em definir para onde a viagem ia. Ok, mas só ter as pessoas certas não é o suficiente. A segunda disciplina tem a ver com a mentalidade. É sobre como pensar de um jeito que permita encarar a verdade nua e crua sem nunca, jamais, perder a esperança. Esse conceito, olha que interessante, vem da experiência do almirante Stockdale, que foi prisioneiro de guerra e sobreviveu por anos. Ele conseguiu equilibrar a dura realidade do dia a dia com uma fé inabalável de que, no final, ele sairia de lá. E essa dualidade é fundamental. Os otimistas que falavam, vamos sair no Natal, acabavam se quebrando emocionalmente. Já aqueles que encaravam a realidade de frente, mas sem perder a fé no futuro, esses foram os que sobreviveram e prosperaram. Isso nos leva ao próximo passo: como superar o que chamam de maldição da competência. Sabe quando uma organização faz muitas coisas bem, mas não se concentra naquela única coisa em que pode ser a melhor do mundo? É preciso encontrar um conceito simples, mas super poderoso para guiar tudo. E eles encontraram esse foco na interseção de 3 perguntas fundamentais. Primeira, no que nós podemos ser os melhores do mundo? Segunda, o que realmente move o nosso motor econômico? E terceira, o que nos apaixona profundamente? A resposta certa, a resposta ótima, está bem ali, no centro. Certo, com as pessoas certas e o pensamento claro, a terceira etapa é a ação disciplinada. É aqui que uma cultura de disciplina transforma as boas intenções em resultados excelentes. E olha, isso não tem nada a ver com controle autoritário, muito pelo contrário. A ideia é criar uma cultura onde todo mundo age com disciplina porque acredita na missão. Isso dá liberdade para operar sem um monte de burocracia e, mais importante, dá coragem para dizer não para tudo que não se encaixa naqueles 3 círculos. E finalmente, a gente chega no grande resultado. Todos esses passos não acontecem de forma isolada. Eles vão se somando para criar um impulso, avassalador. É o chamado efeito volante. Essa metáfora é perfeita para capturar a realidade. Não existe um momento milagroso na transição de bom para ótimo. A transformação pode até parecer repentina para quem olha de fora, mas para quem está lá dentro, ela é um processo gradual, cumulativo. E aqui a gente vê como tudo se conecta.
Cada volta nesse volante, pessoas disciplinadas, pensamento disciplinado, ação disciplinada, adicionam um pouquinho mais de força. Não tem um empurrão mágico, sabe? É só um esforço consistente que, como o tempo, cria um impulso que ninguém consegue parar. Em total contraste, as empresas de comparação, aquelas que não conseguiram dar o salto, seguiram um padrão totalmente destrutivo. Um padrão que, na verdade, impedia ativamente o ganho de qualquer impulso. Elas ficavam pulando de uma estratégia para outra. A cada resultado ruim, vinha um novo programa, uma nova direção, mudando de rumo o tempo todo. Isso garantia que o tal do volante nunca começasse a girar de verdade. Então, como é que se sabe se uma organização está girando o volante ou se está presa nesse circuito da destruição? Essa tabela aqui mostra os sinais de forma bem clara. De um lado, o que se vê é consistência, resultados. Do outro é só reatividade e um monte de promessas vazias. E isso tudo nos deixa com um pensamento final, né? Esses princípios de disciplina não valem só para os negócios. Eles são, na verdade, uma estrutura para alcançar a excelência em qualquer área da vida.